Muito bem, irmãos. Agora que eu encontro com o nosso jovem Davi, e ele irá te passar uma mensagem para vocês. Uma mensagem muito importante, que tem um título, chama Libertos da Culpa do Pecado. E assim eu passo para o nosso irmão Davi a palavra. Boa noite, queridos irmãos. É um prazer, uma maravilhosa oportunidade de estar aqui com cada um de vocês. Queridos irmãos, neste momento eu gostaria que todos nós pudiéramos meditar, orar em nossas mentes, para que o Espírito Santo possa ajudar-nos para entender muito bem esta palavra que vai ser dada no dia de hoje. Queridos irmãos, quando você vive, você vê que em sua vida, você todo o tempo precisa tomar decisões. Uma pergunta: o que seria de sua vida se você não toma decisões? É dizer, desde que você levanta, desde que você acorda, até que você vá a dormir, todo o tempo você está tomando decisões. Sua vida sem decisões não é vida, porque você não tem um rumo, não tem uma direção para onde ir. Mas quando você toma decisões, você entende por que e aonde eu estou indo. Quando nós lemos o versículo que foi dado para a base de nossa introdução, Romanos 6:23, ali diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Cristo de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. Quando nós vemos acá, podemos entender que há uma coisa ali que precisa ser pagada. O salário no grego, quando procuramos a palavra salário ou a paga de isto, nós entendemos que é algo dado a uma pessoa, a um escravo, para a recompensa ou para que ele faz o cumprimento de sua palavra ou de sua condena ou algum mérito que ele merece. Quando nós vemos e nós relacionamos isto com nossa história, com nossos primeiros pais, nós podemos chegar a uma boa conclusão. Porque o seguinte tópico, quando nós vemos qual era a condição do homem antes do pecado, nós podemos ver que o homem antes do pecado tinha uma característica muito interessante. Nós vemos que era dotado de nobres faculdades, era um ser perfeito, seus pensamentos eram puros, santos, e além disto, era um homem reto, e além de tudo isso, diz que suas capacidades intelectuais eram muito boas. Continuando o relato histórico, podemos ver que no tempo dos antediluvianos, eles tinham todo o conhecimento que a gente agora tem. Eles têm conhecimento de mais de 6.000 anos. Mas isto é com os antediluvianos. Mas agora nós que podemos dizer dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, como foi a capacidade intelectual de cada um deles. Quando nós vemos, podemos ver que primeiro Adão e Eva estavam ali no Éden. E Cristo havia deixado para cada um deles um mandado. Este mandado qual é? O Gênesis capítulo 2, versículo 17, aí podemos encontrar uma coisa que ele deixou. Diz: mas de árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí, em este momento, eles precisavam tomar decisões. Ou vou a comer do árvore da ciência do bem e do mal, que Cristo falou que eu não posso comer? Ou será que eu vou a seguir muito longe do árvore, vou a seguir minha vida, não vou a comer deste árvore, porque se Deus falou, é por uma boa razão.
mas nós conhecemos bem a história e entendemos que esta não foi a decisão do homem. O homem, depois do pecado, aí em Eclesiastes diz que Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Eva se intrigou por causa do árvore da ciência e do bem e do mal. De fato, ela se intrigou muito por causa deste árvore. E o que passou? Ela estava perto deste árvore e ela decidiu ir por o fruto deste árvore. E qual foi a consequência dessa decisão que ela fez? No caminho a Cristo e o patriarcas e profetas, podemos ver que pela desobediência dela, todas as suas faculdades foram pervertidas. E algo muito pior, em sua própria força, resistir ao poder do mal, faz-se cautivo de Satanás. E neste momento da história, eles haviam saído das mãos do Criador, mas por ir por este caminho, por esta decisão, eles agora vão a ser escravos de Satanás. Quando nós vemos, podemos ver que desaparecerão o amor e a paz que haviam desfrutado, e em seu lugar experimentavam uma intuição de pecado, um terror pelo futuro, uma nudez da alma. E nesse momento é um momento que é difícil de entender esse sofrimento, esta agonia, porque diz que Adão foi quem sofreu este sofrimento, esta agonia, igualmente Eva. Mas tudo foi por uma decisão que eles tomaram. Mas é interessante que, aunque eles seguiram esta decisão, Deus havia planejado uma coisa desde antes da criação do mundo. Ele tinha ali um tratado, um concílio, e agora eles tinham uma solução para essa problemática que eles agora estavam tendo. Quando nós vemos os seguintes capítulos de Gênesis, podemos observar que uma luz de esperança apareceu. O capítulo 3, versículo 15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Podemos ver que ante todo isto, Deus não os deixou sem esperança. Ele já havia traçado um plano para cada um deles. E verdadeiramente nós podemos dizer, sim, verdadeiramente nós podemos ser livres da condenação. Quando nós vemos isto, podemos observar, mas nossos pais pecaram. Deus envia uma recompensa, uma solução para o assunto. Mas agora, será que eu faço parte desse assunto? Porque somente fui dado para Adão e para Eva. Mas será que nós também somos parte disto? De fato, sim, somos parte. E agora, além disto, nós podemos observar que nós precisamos, para chegar a esse ponto de ser perdoados, justificados, precisamos de várias coisas. Quando nós vemos o primeiro raio de esperança, nós podemos ver que eles tinham agora a esperança e eles não iam a desistir por causa do pecado que eles fizeram. Mas agora eles tinham essa esperança e eles dão igualmente para nós. O seguinte relato diz que é-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. Quem do imundo tirará o puro? Essa é uma pergunta que é difícil. Se quem poderá fazer isto? Porque uma coisa, essas coisas más, mas outras coisas são as coisas boas. Mas quem pode misturar as duas coisas? Ninguém pode fazer isso. Ou você é do lado bom, ou você é do lado mau. Mas você não pode ter um equilíbrio, não pode estar no centro. Mas depois disso disse que quando nós precisamos reconhecer nossa condição, é interessante estas últimas 3 linhas que disse aí: a educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes.
Em que tipo de caso? No caso em que quisermos ser transformados por nós mesmos. Você gostaria de ser transformado por você mesmo? Você não pode. Por quê? Porque você é impuro. Eu sou impuro. Todos nós somos impuros. Por nós mesmos nós não temos esperança. Por nós mesmos nós somos impotentes. Nós podemos colocar todas as coisas do mundo para que nossa vida mude completamente, mas nós não vamos alcançar isso. Mas depois disso nós podemos conhecer que há uma esperança para todos nós ao reconhecer que nós não podemos por nós mesmos ser mudados, transformados. Quando nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 1, ali nos dá uma referência mais ampla acerca de qual é nossa condição. Aí diz: mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estamos cheios de pecado. Antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne. O versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, disse pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Aqui há uma experiência muito maravilhosa, mas nós entendemos que para ajudar-nos a crescer e a ser transformados, precisava de um sacrifício. O mesmo que Allah disse que colocarei enemistade entre tu semente e a semente da mulher, e neste mesmo momento precisava dar-se um sacrifício. Mas qual irá esse sacrifício? Quando nós vemos em seu sacrifício que fez com amor no Calvário, Cristo diz: pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Depois de que surgiu o pecado, surgiu um Salvador. Depois de que isto passou, Cristo precisava vir a sofrer, e com todo se tornou substituto do homem. E é interessante a palavra que disse assim: com tanta espontaneidade. Ou seja, isto que quer dizer? Será que acaso Cristo dudou em salvar o homem do pecado? Ele não dudou, sino com toda a espontaneidade, ele falou assim: eu vou interceder por o homem, eu vou interceder por você, eu vou interceder por ele. Em todo o tempo ele queria a salvação do homem. Todo o tempo, desde o princípio da eternidade, ele foi ali e falou: se o homem peca, eu vou para a salvação de cada um deles. Por quê? Porque eles são meus filhos, e eu não vou deixar de que meus filhos se percam. Mas depois disso diz que a seguinte parte nós podemos observar qual foi o sofrimento para livrar-nos da culpa do pecado. Isaías 53 nos dá uma aclaração muito grande. Nos diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Jesus foi açoitado. Jesus foi tirado no chão. Jesus foi esculpido por os soldados. Ele foi levado até a cruz, mas ele não abriu a sua boca, como ovelha muda perante seus tosqueadores. A única forma de sermos livrados da culpa do pecado é em virtude do sofrimento e a morte, a ressurreição de Cristo Jesus. Se este momento na vida de Cristo, nós não hubiéramos sido livres da culpa do pecado. Mas há que alegrar-nos porque isto passou, e agora nós temos a esperança. Nós temos essa liberdade da culpa. Mas para chegar a esse ponto, muitas coisas antes disso passaram. E outra coisa que nós precisamos saber sobre isto é que a culpa de todo pecado fazia sentir seu peso sobre a divina alma do Redentor do mundo. Os maus pensamentos,
as palavras más, as más ações de todo filho e filha de Adão, esse dia que o castigo caísse sobre ele, pois tornará-se substituto do homem. E olha esta parte muito interessante, muito bonita, muito para ressaltar. Embora não fosse dele a culpa do pecado, seu espírito foi ferido e dilacerado pelas transgressões do homem. E finalmente diz que e aquele que não conhecia pecado tornou-se pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Acá nós podemos ver o maravilhoso plano da redenção que nós temos. O homem pecou, depois disso vinha um Salvador. Ele vinha à terra, ele sofreu, e agora depois disso, ele se fez que ele morreu, e agora nós podemos ser feitos justiça de Deus. Nós podemos agora ser redimidos. E quando nós vemos isto, podemos ver que, assim como a transgressão de Adão tinha trazido miséria e morte, o sacrifício de Cristo traria vida e imortalidade. Primeiro de isto, por causa de um homem, o pecado entrou. E agora por um homem, o homem podia agora ser liberto do pecado, liberto da culpa. Quando nós vemos isto, diz que Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Todos nós somos ímpios. Falamos antes que nós somos impuros. E justamente por eles fé, por nós, foi que Cristo veio a morrer na cruz. Quando nós vemos isto, podemos ver que o preço do pecado foi muito, muito grande. Por quê? Porque a salvação para o maior pecador foi esse o tema. O afastamento do semblante divino do Salvador nessa hora de suprema angústia penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Não foi, porém, a lança atirada, não foi a dor da crucifixão que produziu a morte de Cristo. Aquele grito soltando com grande voz. No momento da morte, a corrente da sangue e água que lhe fluiu do lado demonstravam que ele morreu pela ruptura do coração. Quando nós vemos isto, a gente não tem palavras para descrever o sofrimento que Cristo passou. Imagine você está sendo condenado à morte, você está em prisão, você é condenado por uma coisa que você não fez, e agora você passa sofrimento, angústia, e até esse momento você vai passar por a pior morte do Império Romano, a crucifixão. Você passa todo o trecho até chegar ao Monte Calvário, e ali você é colocado na cruz. E depois disso diz que o semblante divino se apartou, o semblante de Deus em este caso se apartou, ou seja, você está a ponto de morrer. Sua família está ali com você, mas sua família agora não quer ver a você. E nesse momento, é algo muito, muito forte. Este momento de prova foi algo que o homem não pode descrever, não tem palavras para entender qual foi o sofrimento que Cristo passou neste momento. Porque Cristo foi condenado, nele foram colocados os nossos pecados, para que nós agora tenhamos o perdão de cada um deles. Quando nós vemos isto, podemos ver que o preço do pecado foi muito grande, e muita sangue tuvo que derramar-se por a vida de cada um de nós. Mas a partir deste momento, nós podemos ver que logo de isto, agora nós podemos receber a justificação. E neste momento é quando estas coisas más se começam a colocar de um lado, e agora começa a surgir uma nova esperança para cada um de nós. Quando nós vemos esta parte, nós podemos entender que por nós mesmos nós não temos nada no assunto, porque Cristo já fez tudo por nós. Um Tito diz que não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Neste caso, nós podemos entender
que se eu penso que eu posso ser salvo por mim mesmo, eu não posso ser salvo. Porque em quem somente está a salvação? Em quem está somente a justificação, o perdão de nossos pecados? Está somente em Cristo Jesus. Por quê? Porque sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E agora uma coisa muito mais interessante, solamente perante a fé. Isso tudo o que precisamos para ser justificados. Ter fé. Mas agora, será que ter fé é difícil? Na Bíblia temos um caso bastante bonito de arrependimento e perdão dos pecados. Quando nós vamos ao livro de 2 de Samuel, o capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13, nós podemos encontrar ali um relato histórico maravilhoso. Que neste momento da história, Davi havia cometido pecado. Ele havia sido culpado. Ele havia sido culpado por ele mesmo 4 vezes. Ele tinha que pagar o preço do pecado que ele havia feito 4 vezes. Mas antes disso, ele não entendia uma coisa. Ele pensava: não, eu cometi pecado, mas ninguém vai saber. Ele se estava tratando de justificar por suas próprias obras. Fazendo o quê? Colocando, neste caso, o esposo de Betsabé no frente da batalha, para que ele morrera. Depois disso, ele fez que o luto da mulher passara. E depois ele ia a chamar a Betsabé para que viera com ele. Mas o que passou? Por uma justificação própria, ele não logrou nada. Ele pensou: não, o mundo não vai ver nada. Mas havia uma pessoa que estava vendo tudo. E essa pessoa era Deus. E quando ele vê isso, e acontece o juízo do versículo 11, 12 e 13 de Samuel, nós podemos entender ali que o profeta Natan disse que quando ele confessou seus pecados, ele sentiu umas coisas. Quando vemos o relato consequente a esse livro, ao relato de Samuel, podemos ver em Salmos capítulo 32, umas palavras maravilhosas. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas, mas é que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Depois disso, disse: de dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabarão como o sereno que seca no calor do verão. Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Finalmente, estas palavras maravilhosas: resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Um relato maravilhoso este salmo de Davi. Ele confessa que a partir do momento que ele confessou seu pecado, sua vida transformou completamente. Quando nós vemos isso, diz que é feliz aqueles cujas maldades Deus perdoa. Ele sentiu automaticamente que o perdão de seus pecados havia sido feito. Ele entendeu que o seu pecado, que por suas próprias obras ele não podia fazer nada. Mas quando ele confessou seu pecado, ele agora estava feliz. Por quê? Porque Deus havia perdonado os pecados dele. Por quê? Porque disse que quando ele pecava, ele se sentia muito mal, chorava muito. Mas quando isso passou, e ele confessou seu pecado, Deus perdoou os pecados dele, e agora ele sentia alegria, ele sentia felicidade. Por quê? Porque essa sensação de perdão dos pecados é uma coisa que qualquer pessoa não pode ter. É uma pessoa que, quando se entrega de todo o coração a Deus, ele vai sentir quão maravilhoso, quão grande é o amor de Cristo Jesus para cada um de nós. A partir deste momento, a vida de Davi foi totalmente diferente. E eu acredito que a partir deste momento, que se você confessa seus pecados a Deus, sua vida é igualmente transformada. Quando nós vemos em João, no capítulo 1, versículo 12,
O homem depois da cruz, o homem quando confessa seus pecados, quando ele é transformado, ele disse: mas todos quantos o receberão, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós podemos entender, quando o homem pecou, o homem era colocado como escravo de Satanás. Ele, a partir desse momento, sua vida foi totalmente ligada com Satanás. Mas quando o homem se confessa de todo o coração, se arrepende de seus pecados e lhe diz: Pai, perdoa-me, porque em mim não tenho nada, mas eu sei que em tua graça, que na tua sangue que você derramou na cruz do Calvário, agora eu posso ser transformado, posso ser libertado da culpa do pecado. E nesse momento a gente se empieza e é agora filhos de Deus. Mas para entender isto, nós precisamos entender que nós em um momento, nós todo o tempo somos filhos de Deus. Mas assim como o filho pródigo, que ele foi ao mundo, assim pode que esteja a nossa vida, mas ele voltou. E quando ele foi e divagou por todo o mundo, ele ainda era filho. Mas depois disto, apesar de seu pecado e depois de sua confissão, ele ainda era filho de Deus. Ele era filho. Mas isso mesmo é para nós. Nós todo o tempo somos filhos de Deus. Mas muitas vezes nós nos apartamos dele. Mas quando nós voltamos para ele, é uma sensação muito grande a sentir de que ainda somos filhos de Deus e que ele ainda não nos desamparou. Quando nós vemos isto, podemos ver que é uma alegria muito grande agora ser chamados filhos de Deus. E é ainda muito mais surpreendente quando ele disse no versículo 2, disse que agora seremos semelhantes a ele, porque assim como ele, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança, purificar-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quando nós vemos isto, podemos entender que nós não temos nada bom, somente pela graça de Cristo, é que ele instrui em nosso coração, para que nos arrependamos de todos os nossos pecados. Quando ele toca nosso coração, quando nós deixamos que ele entre a nossa casa, entre as nossas vidas, nós começamos a deixar de que ele transforme nossa vida. Quando nós depois confessamos a ele nossos pecados, aí é quando nós começamos a ser libertados da culpa do pecado. E quando nós vemos tudo isto e deixamos que ele faz toda esta transformação, esta liberdade de culpa, agora então nossa vida começa a ser totalmente diferente. Quando nós vemos isto e o sacrifício que Cristo fez, é algo muito interessante. O seguinte texto que diz: a morte de Cristo na cruz tornou possível a Deus receber e perdoar a todo ser arrependido. Nós podemos ver que somente nós podemos encontrar o arrependimento, receber o perdão através de Cristo, através de Deus. Porque todo o que Cristo fez na cruz, Ele o fez por uma coisa, e isso foi por a salvação de cada um de nós. E agora, quando nós vemos isto, será que foi somente para um tipo de pessoas, para os judeus, que Jesus morreu e Ele salvou da culpa do pecado? De fato nenhum. Por quê? Porque depois disto disse a todos é gratuitamente oferecido o perdão. E agora é aqui a pergunta que nós precisamos fazer e que precisamos falar e responder sim. Quem quiser pode ter paz com Deus e herdar a vida eterna. Irmão, você quer ser salvo? Você quer ter o perdão de seus pecados? Você quer ser liberto da sua culpa, de seus pecados? De que quando você acorda na manhã, todo o tempo estamos em pecado. Mas você quer ser liberto desta culpa de pecado? Eu gostaria e eu quero ser liberto desta culpa de pecado. É uma coisa que nós precisamos agora meditar e falar com Jesus em nossas orações
para que ele interceda perante o Pai e diga: Pai, eu quero ser perdoado, eu quero ser liberto desta culpa que é difícil de levar, mas que eu sei que em Tua graça, que com Tua ajuda, eu posso ser liberto. Eu sei que com Tua ajuda eu posso sair adiante, eu posso ser liberto desta culpa de pecado. Quando nós vemos isto, o momento em que Cristo morreu, além de que as pessoas, os soldados estavam ali crucificando a Cristo, colocando os cravos no corpo dele, para eles também foi uma luz de esperança. Porque depois disso disse: se soubessem eles que estavam torturando aquele que viera salvar da eterna ruína a raça pecadora, e ter-se-iam possuído de remoroso e horror. Depois disso diz que alguns deles veriam ainda o seu pecado e arrepender-se-iam e se converteriam. Quando nós vemos isto, diz que eles sabiam, porque eles falaram: realmente este homem que está morrendo na cruz é justo. Eles reconheceram a quem estavam crucificando, e até certo ponto eles se arrependeram do pecado que eles haviam cometido. E depois disso que nós vemos, podemos observar que se eles se maravilharam por esse sacrifício, por este homem justo que estava morrendo na cruz, agora com que certeza, com que mais fé nós precisamos ainda mais crer naquele que morreu por nós? Quando nós vemos isto, nós podemos observar que o sacrifício de Cristo foi muito grande. O preço do pecado, o preço que Ele pagou na cruz foi muito grande. A sangue que Ele derramou foi muita. Tudo por nosso arrependimento, por o perdão de nossos pecados, para que nós sejamos justificados. E agora, depois disto, nós precisamos entender esse maravilhoso plano que Deus fez, que coincidia com a morte de Cristo, e que agora é dado para cada um de nós este arrependimento, este perdão de nossos pecados. Mas agora fica a pergunta: será que eu realmente estou aceitando esta sangue, esta morte de Cristo na cruz? Nós precisamos entender, precisamos reconhecer, precisamos mirar, precisamos falar com Deus e dizer: aceito tua sangue, preciso de tua sangue, preciso de tua ajuda para ser liberto de a escravidão, de ser liberto desse pecado. Quando nós vemos o seguinte tópico, aqui nós podemos ver que, embora tenhamos que ver e sentir a culpa do pecado, devemos apreciar a misericórdia de Deus através da expiação. Ele certamente perdoará nossas iniquidades se nós arrependermos, e só pedir que receberemos. Se acaso você tinha dúvida de que Cristo não vai a perdoar seu pecado, agora tenha certeza de que Cristo vai perdoar seu pecado, porque Ele já fez tudo. O homem não precisa de fazer nada. O homem solamente precisa de uma coisa. Essa coisa é fé. É fé em aquele que morreu por nós, estendo fé na sangue que Ele derramou por cada um de nós, estendo fé nesse plano maravilhoso da redenção que Ele deixou para cada um de nós. E quando, irmã, quando você aceita este perdão, esta sangue, este sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, agora, depois disso, podemos concluir, a fim de que perdão possa ser escrito ao lado de seus nomes. Irmãos, nos livros do céu, se você quer ser salvo, em cada pecado que você tenha lá, você precisa ter ao lado de seu pecado a palavra perdão. Se você não tem a palavra perdão, perdoe dizer, mas estamos perdidos. Isso que quer dizer? Que para ser salvos, para entrar na santa cidade, todos nós precisamos ter essa palavra perdão ao lado de nossos nomes, ao lado de nossos pecados, dizer: Ele confessou seu pecado, Ele agora foi perdoado por seu pecado. Por tal razão, agora depois disto, nós podemos observar uma frase que é muito interessante,
Você sabe por que os seres humanos serão condenados? Não porque pecaram, mas porque não aceitam o perdão. Essa vai ser a razão pela qual, a lo melhor, as pessoas podem ser colocadas no lago de fogo. Nesse momento, nós podemos observar de que Cristo fez tudo. Somente o único que falta de você é aceitar o perdão de Deus. Eu gostaria de contar uma pequena história de um jovem que estava em Texas. Ele havia sido condenado à morte por coisas que ele não havia feito. Mas o juiz não tinha certeza se ele era culpável ou não era culpável. Depois disso, ele estava na prisão, aguardando o dia da sentença, o dia da morte. Nesse momento, o povo estava clamando para o governador: governador, esse homem que você vê lá, que está na prisão, ele não tem nada de culpa no assunto. Ele não tem nada a ver com a problemática, com o caso, ele não precisa ir para a morte. Mas nesse momento, ele disse: bom, eu vou analisar, vou pensar. Ele foi a seu escritório e ele pensou. Depois disso, ele falou: bom, eu vou ir. Ele levava consigo uma Bíblia, e além disso, ele tinha uma carta com a liberdade dele. Quando ele chegou ali na prisão, entrou no quarto, ele queria falar com o prisioneiro. Mas o prisioneiro, ele pensava e disse: não, eu não quero falar com ninguém. Eu não preciso da ajuda de ninguém, eu já estou condenado. Eu não quero de sua ajuda. O governador insistiu 1, 2, 3, 4 vezes. Mas depois disso, nós podemos observar que depois ele falou: bom, ele não quer, então eu vou sair. E nesse momento, quando ele saiu deste lugar, o guarda da prisão falou: homem, rapaz, você que fez? Você que fez com o governador? Você que acaba de fazer? Ele falou: não, eu não queria falar com o governador. E nesse momento: homem, você acaba de perder uma oportunidade muito, muito grande. Por quê? Porque nesse preciso momento, o governador tinha uma carta, e nessa carta ele tinha a liberdade do prisioneiro. E quando o prisioneiro falou para ele de que ele ia ser libertado, ele aceitou a sua condenação, e o dia em que ele ia morrer, ele pronunciou as seguintes palavras: não estou morrendo porque matei um homem, estou morrendo porque rejeitei o perdão, e assim também em relação ao reino de Deus. Estas foram as palavras que ele falou nesse momento. O governador havia feito tudo por causa deste prisioneiro, mas ele faltou de uma coisa: ele rejeitou o perdão. E finalmente, depois disto, ele morre. Mas ele morre não porque ele matou, sino porque ele não aceitou o perdão, a redenção do homem. Quando vemos isto, nós podemos ver que assim mesmo é com nós. Às vezes temos a tendência de pensar que esse perdão seja de graça. Isso não engana. Por quê? Porque o perdão é de graça para nós, mas alguém pagou o preço. E agora, um alto preço. E agora falta uma coisa: resta-nos agora aceitá-lo. E finalmente podemos ligar à conclusão, como foi o anterior slide: nós seremos condenados não porque pecamos, sino porque não aceitamos o perdão. Quando nós vemos tudo isso, nós chegamos à conclusão: Cristo fez tudo. Ele queria libertar-nos de tudo. E quando você confessa seus pecados a Deus,
quando você recebe o perdão de Deus, esse nesse momento quando você é livre da culpa do pecado. Que esta possa ser nossa meditação, irmãos, nesta noite. Que possamos ser libertados da culpa de nosso pecado. Confessemos a Deus, arrependamos-nos de nossos pecados, que Ele vai estar bem perto de nós, ajudando-nos, querendo que você fale essas palavras. E realmente você vai ser liberto de seus pecados nesse preciso instante. Que essa possa ser nossa meditação esta noite, queridos irmãos. Amém. Amém.